Boa tarde a todos os presentes aqui, aos amigos da imprensa mais uma vez, por prestigiar mais uma apresentação de uma nova contratação nossa, do atleta Bruno Xavier. Um abraço, uma boa tarde especial ao torcedor do Vila. E gostaríamos de desejar as boas-vindas, né, em nome da direção, em nome do clube, ao Bruno Xavier, agradecer por ele ter confiado no nosso projeto aqui, no que a gente apresentou para ele, esperar que essa passagem do Bruno possa ser uma passagem de conquistas, de vitórias, que possa nos levar, junto aos seus demais companheiros, à conquista do nosso maior objetivo da temporada, que é esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Bruno, seja bem-vindo em nosso nome, em nome da direção do clube, do próprio torcedor, que você possa ser muito feliz aqui nesse período que vai estar conosco. Boa tarde, Bruno. Eu sou o Paulo Massad, da Fenomenal Esportes. E duas em uma. Primeiro, se apresente ao torcedor colorado, fala um pouquinho das suas características, da sua vinda para cá. E como é chegar num momento tão delicado quanto esse, que você está chegando, sendo apresentado, e há pouco foi anunciada a saída da comissão técnica, que era chefiada pelo Rafael Lacerda. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Bruno Xavier, tenho 28 anos, atuo como beirada, como ponta. As minhas melhores características que fazem o meu futebol destacar é a finalização, é o último terço ali, é o passe, né? Sou um cara de terminar muito a jogada. E referente ao momento, eu acho que o futebol ele é sobre isso, né? O futebol ele se resume a isso, bons momentos e maus momentos, né? E na hora desses maus momentos é a hora de mostrar a união do grupo, né? Mostrar a força de todos os atletas ali unido para o mais possível rápido, né? Sair dessa situação e voltar aos trilhos da vitória, né? Referente à saída do treinador, eu cheguei hoje, né? Eu pude ter o primeiro contato com ele ali de manhã, mas enfim, a diretoria optou por essa opção e é isso que tem. E nós atletas agora temos que nos unir, esperar o próximo comandante e seguir de mão dada para voltar ao trilho das vitórias, né? Humberto Castro, PUC TV, bem-vindo, Xavier. O que te levou a acertar com o Vila? Porque foi um período rápido, né? A abertura da janela e muitos clubes procurando reforço. Cara, foi uma decisão um pouco fácil da minha parte, né? O Vila vem de 2 anos de... Eu tive por outro clube, né, na Série B, e há 2 anos ele veio fazendo grandes campanhas, né? Então, um contato de um clube vitorioso, vindo de um estadual, um campeão, né? O recente campeão do estadual, fica um pouco fácil a decisão, né? Então, para mim, para minha família, foi a melhor opção em mãos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e falar que eu estou muito feliz e disposto a dar o meu melhor para todos e para a torcida também. Tudo bem, Bruno? Boa tarde. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. E quando se fala de Vila Nova, você disse que não hesitou e foi muito fácil o seu acerto, a sua escolha em vir para o Vila. Mas o que você já conhece do Vila? Como é que você já se vê utilizando o manto vermelho do Vila Nova em meio a esta Série B? Como é que está sendo esse desafio agora na sua carreira de vestir as cores vermelho e branco aqui em Goiânia? Cara, em termos de adaptação, de conhecimento, eu já trabalhei com 8 atletas, né, que aqui estão no elenco. Então, esse termo de adaptação ele acaba sendo um pouco mais rápido, né? Por conhecer bastante atleta. E em conhecer o time, eu já vim acompanhando, né? A gente tem sempre um desejo no nosso coração e no momento de Deus ali as coisas fluem, né? Mas eu sempre acompanhei o Vila, sempre acompanhava assim que dava, mesmo estando lá no meu antigo clube. Então, é dar o meu melhor, é fazer o meu melhor todos os dias para agora fazer parte desse processo, né? E ali dentro de campo você já fala um pouco das suas características, mas às vezes é bom ter aquele jogador polivalente, né? E pelas suas características, pelo seu currículo, ali nos sites, né, mostra que você é um meia atacante, mas também atua como atacante, ora como meia, também pode ali ser recuado um pouquinho. Como é que você se sente bem jogando no esquema tático do professor que assumir? Cara, eu me sinto muito bem ali na parte ofensiva, né? Tanto pela ponta, como um falso 9 como um segundo atacante. A posição meia é um 10 mais clássico. Eu nunca fiz essa posição. Não é minha característica fazer. Mas ali na ponta, dos dois lados da ponta, um falso 9 e um segundo atacante, essa versatilidade ela conta bastante e me ajuda. Quanto tempo você está sem jogar? Qual foi aí o seu último jogo? Quantos gols você fez esse ano? Meu último jogo
Foi dia 24 de março. Faz aí exatamente uns 2 meses e uns 20 dias. Fiz 2 gols e dei 3 assistências. Participei de 5 gols no meu antigo clube, né? Ô Bruno, uma questão que o torcedor ele cobra muito desde o início do ano é principalmente o setor ofensivo. A defesa muito forte desde o início da temporada, no entanto, o setor ofensivo tem tido dificuldades para marcar gols. Você falou aí das suas características, finalização, último terço e tudo mais. Está preparado para assumir essa bronca com a rapaziada do ataque ali, para ver se melhora esses números ofensivos? E outra, está pronto para a sexta? Cara, em termos de desempenho, eu sempre vou fazer o meu melhor, sempre vou me dedicar ao máximo, né, ao extremo. Vocês vão me conhecer e vai saber que eu sou um cara muito dedicado e muito prestativo para estar sempre fazendo o meu melhor para a equipe, né? É o que eu costumo falar. Quando o time toma muito gol, a culpa não é só da zaga, entende? É um coletivo, né? Não é só o ataque que não faz o gol. O coletivo, na hora que engrenar, na hora que voltar a fazer os gols, que sair os gols, também não vai ser só o ataque. Eu acho que o coletivo todo tem que se ajudar. E assim, quando caminhar as coisas ali, o ataque vai se destacar pelos gols, né? Mas eu não jogo essa responsabilidade só pro ataque. Em si, as vitórias vão vir consequentemente e aí vai brilhar o time todo, o coletivo todo. E sobre sexta-feira, vou fazer o meu melhor, tenho que terminar os testes desde a minha chegada, vou fazer o meu melhor, o meu possível para estar à disposição e conforme o planejamento e o processo que a equipe técnica tiver para mim, eu vou estar disponível no tempo que eles acharem que eu estou preparado. Leandro, boa tarde. Vamos falar contigo. Eu gostaria que você explicasse essa questão da saída do Lacerda, porque vocês chegaram a esse denominador comum, claro que influencia muito os últimos resultados, né? E o que fazer daqui para frente? Boa tarde. Boa tarde, Massad. Boa tarde a todos os amigos aqui presentes. Bom, primeiro eu queria, aqui em nome do clube, em nome de toda a direção, agradecer ao Rafael, a todo o seu staff, o João, o Matheus, que nesse período aí em que estiveram com a gente aqui, fizeram com que a gente tivesse, dentro do nosso planejamento, atingido aqueles objetivos traçados no início, né, que foi passado para eles, e sempre com muito profissionalismo, com muita dedicação. Acho que a gente não pode questionar a hora nenhuma, né, o desempenho, o perfil e o profissionalismo desses profissionais que o tempo que tiveram aqui serviram com muito empenho, com muito afinco, tudo aquilo que a gente traçou como objetivo e atingimos os objetivos, como eu falei aqui, né, de ser campeão goiano, de ter avançado aí até a terceira fase da Copa do Brasil, que era o nosso objetivo traçado. E a questão do brasileiro, a gente vê aí também, a gente está numa posição ali que não é uma posição crítica, né? A gente está a 4 pontos do G4, a gente precisa ressaltar isso, apesar dos últimos jogos a gente não ter conseguido aí o objetivo, a vitória. A gente sabe também que existe um processo que foi implementado e que a gente tem que considerar. Então, agradeço aqui a todo o staff, né, do Rafael Lacerda, mas a gente optou, a gente teve uma reunião hoje cedo, né, junto com o presidente, o Alarcon e os demais vice-presidentes, e entendemos que era um momento da gente fazer essa troca, tentando aí dar uma nova dinâmica para o nosso time, né, para que a gente possa retomar o caminho das vitórias, ter o desempenho aí que o torcedor espera e que a gente aqui também tem como expectativa. Ô, Bitar, quais foram os erros do Lacerda? Ou ele foi demitido mais pela sequência de derrotas, né? 3 seguidas? E quem vem por aí? Bom, assim, apontar os erros, eu acho que não tem como a gente apontar. São características, né, do treinador. A gente precisa ressaltar a questão que ele deixa aqui um trabalho consolidado, principalmente na questão defensiva. A gente tem hoje uma defesa muito forte, né, fruto de muito trabalho, de empenho, do perfil dos atletas que a gente tem aqui hoje.
E aí a gente tem pecado muito aí na questão ofensiva, né? É algo que foge às vezes do controle do professor aqui, do técnico, né? Ele tem trabalhado isso, a gente vê no dia a dia, mas infelizmente a gente tem pecado, né? Principalmente aí esses jogos fora de casa, a gente deixou muito das vezes, né, o resultado ser adverso. Quando a gente teve a oportunidade de fazer os gols, a gente não estava conseguindo concluir, então é algo que a gente precisa melhorar. E assim como o Bruno falou aqui no início, né, é algo que a equipe precisa evoluir. Então a gente entende que é necessário a gente fazer algo aí para que a gente evolua enquanto coletivo, né? Principalmente pensando nesses jogos aí que a gente tem fora de casa e que a gente possa trabalhar aqui também para ser mais efetivo. Eu acho que a gente tem deixado muito a desejar nessa questão, mas, como eu falei, a gente precisa também entender que o trabalho que foi implementado aqui pelo Rafael tem um lado positivo, né? Ele deixa um legado aqui, deixa coisas boas, né? A gente precisa agora corrigir a rota aí para que a gente possa voltar a vencer o mais rápido possível. Em relação à outra questão de substituto, a gente acabou de sair, né, da reunião, a gente teve pouco tempo aí só para almoçar e já está aqui fazendo a apresentação para vocês. A gente agora vai iniciar aí esse trabalho de busca de um novo treinador, né? A gente não tem ainda uma definição, a gente precisa avaliar o que tem aí no mercado, quais são as características, perfil, aquele que se adequa também à realidade do clube, né? Então a gente precisa construir isso, vamos debater aí no final da tarde aqui, para que a gente possa o mais rápido possível ter esse nome. Bom, a princípio a equipe vai ser dirigida aqui pelo Ariel, que é o profissional permanente da casa, né? Então, até que a gente tenha esse nome, é o Ariel que vai comandar a equipe nos trabalhos aí, nos treinos, né, na sequência, até que a gente possa aí ter um nome definido. Boa tarde, Bitar. E aproveitando a linha da pergunta, o Vila tem pressa para que seja definido esse profissional antes do jogo contra o América Mineiro? Mesmo que o Ariel comande os treinos até ali na véspera, o Vila, por mais que ainda vai ao mercado buscar, traçar perfil, o Vila tem pressa para ter esse profissional já na sexta? E uma outra pergunta, possibilidade de um retorno do Luizinho para o Vila? Bom, Gustavo, é lógico que o ideal é que a gente tenha o mais rápido possível, né, alguém já para comandar a equipe, para que possa também implementar já uma ideia de jogo, uma ideia, né, de trabalho aqui, mas a gente precisa sentar, como eu falei aqui, definir esse perfil, traçar aqui o melhor perfil para o grupo que a gente tem, né? Não basta também aqui a gente soltar nomes fora das características que a gente tem aqui hoje no dia a dia, né, no nosso elenco. Então, assim, a gente tem, lógico que essa vontade, esse desejo de ter o acerto o mais rápido possível, mas a gente precisa ter cautela na análise, na busca desse nome. A segunda pergunta? Sobre o Luizinho, possibilidade. Não, um nome que está no mercado também, já teve uma passagem por aqui, a gente não desconsidera, mas, como eu falei, a gente vai primeiro agora sentar, agora à tarde, né, traçar aí o perfil, iniciar essa prospecção aí, para que a gente tenha segurança e faça a melhor escolha aí para o clube. Inclusive, na minha pergunta lá em Criciúma, no apito final, eu perguntei ao Lacerda se havia ali no Vila Nova uma falta dos jogadores estar assimilando com o discurso e por isso os resultados não estavam vindo. Não sei se vocês identificam dessa forma ou perceberam alguma coisa diferente, mas por mais que o Lacerda tenha deixado um legado, título, números bons defensivamente falando, vocês conseguiram também encontrar alguma coisa que talvez estivesse não de acordo principalmente com o grupo de atletas sendo comandado pelo Rafael Lacerda? Não, Gustavo, assim, a gente nunca quer fazer uma substituição, uma troca de comando, né? É sempre desgastante, não só para a direção, mas também para o grupo, né? Isso não é algo que a gente gostaria de estar fazendo. Agora, a questão da substituição, né? Você falar que não está tendo entendimento dos atletas, não é isso que a gente enxerga, sabe? O
a gente aqui, todo mundo, né, tem sua parcela de culpa, direção, né, o Alarcon, nós aqui enquanto gestores do clube, o comando técnico e os atletas também. Então, isso deve ser compartilhado entre todos, né? A responsabilidade, quando tem uma demissão, quando há uma troca de comando, ela tem que ser compartilhada, né? E muitas vezes não é a questão só do entendimento, né, do trabalho de campo, de treino dos atletas. A gente precisa, sim, evoluir, isso a gente tem consciência, os próprios atletas têm consciência, a gente tem deixado muito a desejar nessa questão ofensiva, porque a gente tem criado oportunidades, mas a gente não tem sido efetivo, não tem tido a tranquilidade, muitas vezes, que precisa para acabar essas jogadas. E aí acaba trazendo esse cenário, né, de derrotas, né, e de falta de gols, e isso vai trazendo um incômodo, um desconforto para todo mundo. A gente precisa aqui passar tranquilidade agora para eles e fazer o nosso papel aqui, né, procurar acertar, ser assertivo nessa escolha do profissional para comandar o Vila aí no restante da temporada, que a gente possa voltar a vencer o mais rápido. É isso que a gente precisa. Ô Bitar, foi numa boa essa reunião? O Lacerda praticamente concordou ou ele ficou surpreso com a decisão da diretoria? Não, eu acho que assim, quem está no meio aqui sabe como que as coisas funcionam, né? E geralmente, né? E muitas vezes não quer dizer que é justo ou não, né? Acaba sobrando aí para o comando técnico, né? É uma maneira que a gente tem aí de repente dar um fôlego novo, né? Fazer essa substituição. Eu acho que no caso do Lacerda aqui não é uma questão de ficar surpreso ou não. Está acostumado, ele está no futebol há muito tempo, ele sabe como é que as coisas funcionam. Mas foi muito rápido, assim, da parte dele, acho que ele entendeu, compreendeu, agradeceu o clube, né? E a gente também, né? A gente sabe que o trabalho dele tem o valor, né? Como eu falei, deixa muita coisa boa aqui também. E as portas vão estar aí sempre abertas para ele, para o staff. A gente sabe que tudo é muito dinâmico, daqui a pouco ele pode estar, de repente, voltando para o clube, né? Num futuro aí próximo. Eu vou insistir na linha de pergunta do Guga, porque assim, a gente sabe que você é ensaboado e sabe também que vocês não gostam de atropelar as coisas. Mas assim, eu fiquei sabendo que existem alguns nomes de preferências de vocês. Eu vou até ler aqui: o Gilmar Dalpozo, o Jorginho, o Barbieri, o Luizinho, que o próprio Guga citou, e também o Alberto Valentim. É por aí mesmo? Essa seria uma primeira lista que vocês vão trabalhar e dificilmente sai de um desses nomes, ou tem possibilidade de outros nomes, ô Leandro? Não, então, Massa, não, falar a verdade aqui, a gente não sentou para colocar esses nomes em pauta, né? Mas são nomes, como você citou aí, nomes que estão no mercado, nomes que têm um perfil interessante. Alguns aí que você citou, né, fogem um pouco aí do que a gente tem de orçamento, a gente sabe da realidade do mercado, então, assim, não é só o desejo nosso aqui, enquanto gestor, de ter um profissional. A gente precisa também entender a realidade do clube, saber o momento de cada um, né? E a gente precisa ter cautela, porque não é simples essa troca. A gente tem, como eu falei aqui, alguns parâmetros que a gente enxerga que precisam evoluir, né, no nosso clube. Vamos buscar um profissional com as características que a gente acredita que possa suprir essas carências que a gente tem hoje. Aí a gente vai tratar daqui a pouco lá. Mas a gente tem hoje um grupo muito homogêneo, né? Eu acho que a gente, de todos os anos aí, uma opinião aqui do Leandro, né? Enquanto torcedor, eu acho que é um dos grupos mais homogêneos que a gente tem. Sem dúvida, um dos grupos mais qualificados da nossa gestão, né? De todos os anos que a gente está à frente. Então, nós temos hoje uma expectativa muito grande, né? E eu não tenho dúvida que esse grupo tem totais condições de lutar pelo acesso. Acho que a gente tem um grupo muito qualificado, tem uma defesa muito forte, muito sólida, né? Temos boas opções para aquele técnico que queira mudar um esquema, né? Fazer uma alternância. A gente
tem aí praticamente um reserva no mesmo patamar dos titulares, né? E prova disso é o rodízio que a gente fez, principalmente no Campeonato Goiano, né? E o clube conseguiu o objetivo. Então a gente precisa otimizar algumas situações. Como eu falei, a parte ofensiva hoje é algo que nos chama atenção, nos preocupa, principalmente na questão do acabamento, o último terço, né? Ter mais tranquilidade, às vezes é uma falta de confiança, às vezes é uma maneira de posicionar ali, né, os nossos centroavantes, os atacantes. Então isso tudo a gente precisa levar em consideração, é algo que a gente vai com certeza analisar para que a gente possa fazer essa escolha. A última aqui, só para fechar, agradecendo o Matheus aqui. O não aproveitamento do Ralf pesou também para a demissão? Não. O Ralf, ele não tem nada a ver com a substituição do comando técnico, não passa por isso. Essa é uma decisão que cabe à direção, né? Nós não vamos aqui atribuir isso a um jogador, não tem nada disso. O Ralf continua trabalhando, tem sido importante para a gente, como sempre foi, como um líder que é, né? As conversas dele sempre com o grupo, com o comando técnico, são sempre no sentido de ajudar, nunca teve nada, muito pelo contrário, o Rafael tinha ali no Ralf, com certeza, um dos líderes e um porta-voz com o grupo, então não passa por isso não.